Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino, na 106 FM Gospel. Mateus capítulo 27, verso 45 em diante, diz assim a palavra do Senhor: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Amado Espírito Santo, diante estamos, Pai, da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, e nela, Senhor Deus, está escrito que nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Deus, santifica-nos, Deus, na Tua Palavra. Que essa mensagem de hoje, Pai, encontre os nossos corações um lugar, Deus, para germinar, para crescer, para que ela seja, Deus, não apenas viva, mas também eficaz. Que ela entre, Deus, e separe, Senhor, alma e espírito, juntas e medulas, Deus, e discirna, Senhor. Conheça o profundo da intenção, dos pensamentos de cada coração, Pai, que aqui está nessa noite. Que essa mensagem, Senhor, seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O valor da cruz, parte 2. Ontem nós começamos a ministrar sobre esse texto que Mateus escreve, o apóstolo Mateus, um dos 12 que foram escolhidos pelo Senhor Jesus para caminhar junto com Ele durante o seu ministério na terra, os 3 anos e meio que Ele passou nessa terra para virar a terra de cabeça para baixo e deixar uma marca, um legado, mudar a sua vida, mudar a minha vida, dividir a história entre antes e depois da sua chegada nessa terra. Costumo sempre dizer que não importa a sua religião, não importa nem se você tem ou não religião, não importa nem se você acredita ou não em Deus, se você acredita ou não em Jesus. Quando nós lemos algo sobre a história, nós vamos ler lá e vamos ter que admitir: foi antes ou foi depois de Cristo? Essa história aqui mostra um momento importante, um momento final do seu projeto enquanto homem, antes que ele se tornasse o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, antes da sua ressurreição, antes do seu contato de novo com Deus, antes dele ser estabelecido de novo como Senhor dos Senhores. Ele viveu nessa terra se passando por homem, ele se fez carne, diz a Bíblia, para que ele enfrentasse tudo que eu e você enfrentamos, para que ele conhecesse não apenas no discurso, mas na prática, tudo que você passa e eu passo, tudo ele passou. Mateus, quando escreve, é um privilegiado porque teve a oportunidade de caminhar com Jesus, e é um privilegiado e merecedor como eu e você somos. Hoje levantamos, estamos aqui, estamos ouvindo uma palavra, estamos participando de um culto ao Senhor. Privilegiados nós somos porque a misericórdia do Senhor nos levantou no dia de hoje, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Assim como Mateus também, que era um publicano, alguém
mal visto pelaquela sociedade, mas Jesus, quando passa por ele, diz: venha, me siga, abandone tudo que você está vivendo e me siga. Eu acredito que foi muito parecido com aquilo que aconteceu com você também. Pelo menos comigo foi assim. Quando Jesus me chamou, quando o Espírito Santo tocou no meu coração e disse que haveria um projeto para a minha vida e que ele esperava que eu aceitasse esse projeto, ele disse: siga-me. A primeira coisa que eu pensei foi: eu não sou merecedor. Mas quem disse que alguém um dia mereceu? Todos nós estamos aqui pela graça, pela redenção, pelo amor, pelo favor imerecido do Senhor Jesus Cristo, quando naquele dia se entregou por você e por mim na cruz do Calvário. Primeiro passo a entendermos é isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente não se julga merecedor e nunca se julgará. Tem muita gente paralisada no seu projeto de vida, o projeto que Deus tem para a sua vida, porque ele olha para ele e pensa: eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não devo fazer por conta de quem eu fui ou quem eu estou sendo. A Bíblia diz que Mateus, ele estava no ofício da sua função, publicano, cobrador de impostos do povo que ele fazia parte, a escória da sociedade. Deus chama ele, Jesus passa por ele, chama e diz: venha a mim, abandone. Ele só aceitou o chamado. Tudo que você precisa para mudar a sua vida não é olhar para quem você é ou para quem você foi, mas aceitar o chamado do Espírito Santo de Deus, que no teu coração diz: venha, siga-me, abandona a vida que você vive e começa a me seguir. Isso basta. E ele escreve, e ele registra aqui em Mateus capítulo 27, esse período importantíssimo para a sua vida, para a minha vida. A nossa transformação começou exatamente neste momento, exatamente neste dia, nessa situação, a nossa vida começa a mudar. Jesus se entrega por mim e por você. Ontem, quando eu comecei a ministrar, eu falei algo que me chama a atenção cada vez que eu leio essa passagem, ou tudo que se refere à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O primeiro sentimento que eu tenho é o sentimento de constrangimento. Paulo explica isso muito bem. Ele diz também que ele se sente constrangido quando ele lembra, e ele afirma que Jesus veio para salvar os pecadores. Não foram os merecedores, não foram os bons, não foram os queridinhos. Foi pelos pecadores que Jesus Cristo veio. Ele mesmo diz que veio para aqueles que são doentes e não os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Ele era o médico, ele é o médico dos médicos. Disse que veio para chamar pecadores e não justos. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos exatamente isso. Paulo diz: eu sou o pior dos pecadores. O constrangimento de olhar para aquele sacrifício maravilhoso e dizer: Senhor, eu reconheço que era para eu estar ali. Eu reconheço que o merecedor de estar ali não era Jesus Cristo, porque ele era santo, puro, imaculado, cordeiro sem mancha, cordeiro sem pecado. Tira o pecado do mundo, assume o seu pecado, o meu pecado. Então, quando olhamos para a cruz, a primeira coisa que nós vemos ou sentimos é constrangimento. Pelo menos devemos sentir, porque quando isso acontece, a nossa vida em relação ao outro, as nossas atitudes em relação aos outros começam a mudar. Quando eu olho para a cruz de Jesus, para o sacrifício, para aquilo que ele fez, e me sinto constrangido, eu não consigo mais odiar o meu irmão. Eu não consigo mais perder tempo para falar mal de alguém, porque este alguém que eu estou falando mal, Jesus morreu por ele também. É perda de tempo, porque quando nós olhamos para ele, por mais que ele seja aos nossos olhos menos digno do que nós,
ele também é alvo da misericórdia do Senhor todos os dias. E Jesus deixou isso tão claro que o primeiro a entrar no paraíso foi o ladrão da cruz. Entrou antes de mim e de você. Foi o primeiro. Porque Jesus deixou bem claro com essa atitude que todo aquele que se arrepende, ainda que seja nos últimos segundos da sua vida, receberá do Senhor a redenção, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo é poderoso para redimir qualquer pecado, qualquer erro, qualquer um, meu irmão. E por que nós não perdoamos então? Por que nós perdemos tempo? Por que nós muitas vezes nos julgamos melhores? Isso é bem típico de crente novo. Às vezes, quando nós somos iluminados por Deus pela palavra e começamos a ter o contato com a palavra, o conhecimento da palavra, nós passamos por um período, eu creio que todos passaram, a maioria acorda, mas alguns se tornam amargos por causa disso. Um período onde nós achamos que somos os preferidos de Deus, porque Deus está falando conosco, e achamos que Deus fala só conosco. E como Deus se revela a nós em tantas coisas, Deus não faz pelo outro. Ou quando descobrimos o conhecimento de tantas coisas, nos tornamos pessoas que, ao invés de ajudar, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus só funciona quando é utilizada com amor. Utilizamos a palavra muitas vezes para sempre trazer para alguém um dedo apontado. Isso só acontece porque a cruz não está nos constrangendo. Quando nós olhamos para a cruz e ela nos constrange, quando esse fato acontece na nossa vida, a vida começa a mudar. A Bíblia diz que Jesus, nessa cruz, do meio-dia às 3 horas da tarde, a terra se encheu de trevas. E quando isso aconteceu porque o inferno inteiro estava na frente da cruz do Calvário. As trevas, na palavra do Senhor, simbolizam o mal. Ali estava Satanás e os seus demônios todos na frente da cruz do Calvário. E estavam ali não para ver a morte de Jesus, não estavam ali torcendo para a morte de Jesus, para que Jesus morresse naquela cruz, porque o diabo sempre soube que o projeto de Jesus Cristo, o projeto de Deus para ele, era entregar o seu filho ao mundo por amor, o seu único filho, para que ele se entregasse na cruz e por meio dele todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. O inimigo sempre soube disso, tanto é que quando Jesus começou a sua caminhada lá no deserto, ele já tentou tirar Jesus do propósito, entregando a ele um outro caminho, e atacou de Salmo 91, para você ver como a Bíblia pode ser utilizada para o mal, para você ver como a palavra de Deus, se não tiver amor envolvido na aplicação da palavra, ela só traz morte. Por isso que Paulo diz que a letra mata, mas quem vivifica é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus é amor, é bondade, é alegria, é paz, é mansidão e é domínio próprio. Se esses elementos não estiverem no bojo da mensagem, até o diabo usa para os seus próprios interesses. Foi de Salmo 91 que ele atacou Jesus Cristo para trazer Jesus, para tirar Jesus do propósito. Então, diante da cruz eles estavam esperando que Jesus de alguma forma não cumprisse o seu propósito. E ali diante da cruz eles falavam através dos sacerdotes, dizendo: salvou os outros, por que não te salva? Se és o Filho de Deus, por que não desce da cruz? E muitas vezes, meu irmão, ontem eu falei isso e quero repetir para você. Muitas vezes nós dizemos para o Senhor que a cruz que carregamos é obra do diabo, quando a obra do diabo é justamente fazer você desistir da cruz que você carrega. Não existe evangelho sem cruz.
Não existe seguir Jesus Cristo sem andar com a sua cruz. Aquele que quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ontem, quando falei isso, mencionei alguns exemplos do que pode ser uma cruz. Sabe quem é a cruz? Muitas vezes é uma esposa. Às vezes a cruz que nós carregamos é um esposo, é um filho. Muitas vezes é um flagelo na alma, algo que você não consegue perdoar dentro de você mesmo. Você já pediu perdão a Deus, Deus já esqueceu, e você continua carregando um flagelo dentro da alma. Muitas vezes, meu irmão, a doença que nós levamos, muitas vezes alguém que chega para você e diz: você não é filho de Deus, por que você carrega essa cruz? Tentam de alguma forma nos fazer desistir daquilo que nós estamos carregando. Só que a cruz, para quem não entendeu, ela é morte. Para quem entendeu, ela é redenção. Para quem não entendeu a cruz, ela é derrota. Para quem entendeu, ela é vitória. Para quem não entendeu o valor da cruz, ela é o fim. Para quem entendeu o valor da cruz, ela é o início. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso, meu irmão? Que aquela pessoa que você tem sentido o coração de desistir, aquele sonho, aquilo que você acha que muitas vezes não vai ser realizado, é pesado de carregar. Muitas vezes você tem que se negar a si mesmo, os seus valores, negar muitas vezes as certezas que você tem. Eu quero dizer para você que mesmo que você hoje não esteja entendendo, se você não desistir, chegará um dia em que a tua redenção vai chegar, e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado na tua vida, através dessa tua perseverança, porque aquele que persevera até o fim, com certeza encontra a vitória. Não é fácil, é muito difícil, a porta é estreita, o caminho é apertado. Sabe qual é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje? O problema do triunfalismo, o evangelho do triunfalismo. A Bíblia nos garante vida e vida em abundância. A Bíblia nos garante que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia nos garante que grandes coisas o Senhor faz por nós. Só que Jesus Cristo também disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Jesus também falou que neste mundo nós passaríamos por tribulações, e que não era para nós desanimarmos, ao contrário, Ele disse: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, quando falou sobre o reino de Deus, disse que a porta era apertada, que o caminho era estreito. Ele falou que era a força que nós conquistamos o reino de Deus. Ele disse que muitas pessoas ficariam de fora, tentariam entrar e não conseguiriam. Por quê? Porque não se esforçaram para entrar no reino de Deus. Quando nós pregamos só o triunfalismo, quando nós falamos que as coisas são muito fáceis, nós criamos um evangelho supersticioso e tiramos do evangelho a cruz. É a cruz, é as dificuldades, são as dificuldades, são os problemas que nós carregamos, são as tribulações que nós enfrentamos todos os dias, que revelam a glória de Deus na nossa vida. Porque aqueles que estão nos olhando estão vendo que temos problemas como eles têm. Só que nós temos a certeza e a esperança de que no final desta era, no final deste ciclo, no final deste tempo, haverá e chegará o tempo de graça, de glória, de unção, de redenção, de vitória e de vida abundante. Para aqueles que não desistiram, não é fácil. E o primeiro a confirmar isso foi Jesus. Jesus grita, ele dá um brado, angustiado, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que, Senhor, me desamparaste? Meu Deus, por que me desamparaste? É a sensação que nós temos, é algo que acontece conosco. Às vezes olhamos para a cruz que carregamos e dizemos: Senhor, por que me desamparaste? A sensação é de estar sozinho, a sensação é de
estar isolado. Foi a sensação que Jesus teve. E aí agora eu começo a trazer para você aquilo que o Espírito Santo compartilhou no meu coração, que nós não ministramos ontem. A Bíblia diz que Jesus, depois de dizer isso, mais uma vez ele bradou em alta voz e entregou o seu Espírito. Sabe o que Jesus me mostra? Sabe o que Jesus ensina aqui, maravilhoso, um maravilhoso ensino que Jesus nos dá? O ensino, meu irmão, de não transferir para Deus aquilo que cabe a nós fazermos. Jesus, antes de bradar, antes de entregar o seu Espírito, a Bíblia nos mostra que ele foi até o final. Ele foi até o final naquilo que ele se propôs a fazer. Ele só transferiu a responsabilidade da sua vida para Deus depois que ele fez tudo o que ele deveria e poderia ter feito. Isso nos mostra por que muitas vezes nós temos projetos, sonhos e eles não acontecem. Porque muitas vezes nós transferimos para Deus aquilo que cabe a nós realizarmos. Muitas vezes nós colocamos para Deus aquilo que é responsabilidade nossa de fazer. Jesus tinha uma responsabilidade nessa terra. Ele deveria anunciar o reino, ele deveria falar da palavra do Senhor, ele deveria morrer naquela cruz, e ele deveria ir até o final. E foi isso que ele fez, e glória ao nome dele, glória ao nome do Senhor Jesus, porque ele não desistiu, e porque ele não desistiu, hoje nós estamos nesse lugar. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a parte dele, mas não fazemos a nossa parte. Queremos que Deus entre com providência na nossa causa, mas não fazemos a nossa parte. E as coisas ficam paralisadas por causa disso. As coisas não andam por causa disso, porque Deus está olhando para você e dizendo: eu te dei um espírito, e esse espírito é do meu espírito, e o meu espírito é um espírito empreendedor, é um espírito solucionador de problemas, é um espírito que resolve, é um espírito que bota a mão, é um espírito que cria. Esse poder está sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus, quando soprou em você, quando aqui você chegou, esse espírito chegou junto com você, chegou junto comigo, e nós muitas vezes transferimos para Deus situações que nós devemos resolver. Quer ver um exemplo? Às vezes queremos que Deus nos desenvolva, às vezes fazemos um voto com Deus na nossa área profissional. Dizemos ao Senhor: Senhor, se o Senhor me prosperar, eu serei um abençoador, um investidor da tua obra. Deus, eu quero ser um instrumento na tua mão para investir no teu reino, para que o teu reino cresça. Senhor, se o Senhor me ajudar assim, eu farei. E aí Deus faz o voto com ele faz o voto com Deus, mas ele começa a caminhar, e nas primeiras tribulações que ele enfrenta, ele desiste. E isso é estatístico. 48%, quase metade das empresas que abrem no Brasil fecham depois de 2 anos. E desses 48% que fecham, quase 100% fecham porque desistem, porque desanimam, porque não vão até o seu limite, vão até a metade, vão até perto do limite, dizendo: Senhor, eu já não suporto mais. Só que se nós olharmos para a história das pessoas que venceram na vida, nós vamos ver que foram pessoas que chegaram ao seu limite, e mais, quando descobriram que chegaram ao seu limite, superaram os seus limites. Jesus superou.
Sabe onde é que Jesus chegou no seu limite? No Getsêmani. Se você olhar a história, você vai ver que no Getsêmani ele diz: a minha alma está em angústia de morte, eu não aguento mais, Senhor, se possível passa de mim esse cálice. Suou sangue e clamou para que o Senhor livrasse ele da morte. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, assim ele disse. Ali ele chegou ao seu limite. Todo o resto, prisão, traição, açoites, caminhada para a cruz e crucificação, foi a superação dos seus limites. Se você entender isso, o Senhor vai fazer você romper e crescer como você nunca imaginou que um dia cresceria. Se nós entendermos isso, nós chegaremos aonde Deus quer que nós cheguemos. Porque quando nós pregamos aqui em cima do altar que Deus é Deus de coisas grandes, Deus é Deus de coisas grandes. A palavra do Senhor diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Esta é a promessa de Deus sobre a sua vida. Esta é a promessa sobre a minha vida, sobre a vida de todos nós. Agora, meu irmão, a realidade é que nós só podemos transferir para Jesus, só podemos transferir para Deus aquilo que nós não podemos mais fazer. Deus é Deus de coisas impossíveis, não podemos esquecer disso. Deus é um Senhor que faz aquilo que ao homem não cabe fazer. Todo o resto ele disse: a terra eu dei aos filhos dos homens. A terra é para ser dominada, a terra é para ser conquistada. Façamos tudo o que nós podemos. Olhamos para a cruz e vemos Jesus indo até a superação dos seus próprios limites. E por isso hoje ele é um nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz que ele entrega o seu espírito. Ele fala: Senhor, a ti entrego o meu espírito. Depois que ele faz isso, a palavra do Senhor diz que o véu do santuário se rasga de alto a baixo em duas partes. Sabe o que isso nos mostra? Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que o templo ficava a cerca de 1,5 km de distância da onde o Jesus foi crucificado. Esse mesmo templo que Jesus senta alguns dias antes e diz em Mateus capítulo 24 que ali não ficaria pedra sobre pedra, porque aquele templo cairia. 70 anos depois, nós vamos ver na história que Tito, o general Tito, entra com os soldados romanos e destrói Jerusalém, e o templo cai, comprovando mais uma vez a veracidade dessa palavra, o poder dessa palavra. Essa palavra que aquilo que Jesus Cristo disse que se cumpriria, se cumpriu, e existe ainda uma promessa que não se cumpriu, mas se cumprirá, que é a promessa da sua volta para a igreja que permanecer firme e fiel. Chegará esse dia. Os sinais estão aí, as evidências estão aí, as coisas estão acontecendo de um modo acelerado, e todos os que estão acompanhando essa palavra e observando o que acontece no mundo estão perplexos com aquilo que Deus está fazendo, com o cumprimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, quando morre, o véu se rasga de alto a baixo, mostrando que aquilo que aconteceu não foi obra do homem, mas foi obra de Deus. O véu no santuário, no templo, simbolizava a separação de Deus com os homens. No templo havia duas áreas, uma se chamava lugar santo e a outra lugar santíssimo, ou santo dos santos. No lugar santo os sacerdotes faziam seus trabalhos diariamente, cumpriam as suas responsabilidades, mas no lugar santíssimo, no santo dos santos, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com o sangue do sacrifício para ali fazer a apropriação dos pecados dele e do povo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu se rasga. Deus está dizendo que acabou a força da religião, que acabou a força dos amuletos, que acabou a força da idolatria, que acabou a força de qualquer outra coisa, que acabou a força de qualquer outro poder na terra, porque o único que de fato nos liga ao Senhor chama-se Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que hoje em dia ainda tem tanto crente supersticioso? Por que hoje em dia ainda tem tanta gente caindo nos pedágios, que
que são oferecidos. Por que essa igreja não tem o hábito de fazer campanhas? Água ungida, rosa ungida, não sei o que ungido e tantas outras coisas, tantos outros amuletos. Porque nós não precisamos de nada disso, nós só precisamos crer no nome do Filho de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é único, Ele é suficiente, Ele é necessário para a sua vida. É o que diz a palavra do Senhor, o véu se rasgou. O escritor na carta aos Hebreus explica muito bem, leia em casa, capítulo 9 e capítulo 10. Tantas coisas que nos aprisionam hoje nessa terra, nós só precisamos ter confiança, fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é suficiente para curar, para libertar, para transformar, para mudar a história da nossa vida. Foi o primeiro ato que aconteceu quando Jesus morre. Acabou a força dos homens. Ele era o único. Ele é o único. A Bíblia diz que quando Jesus morre, rasga-se o véu e a terra treme. Quando nós olhamos para Paulo, Paulo diz que ele foi às profundezas da terra. Pedro, quando escreve a sua carta, a primeira carta no capítulo 3, Pedro diz que ele foi pregar aos espíritos em prisão, que há muito tempo haviam desobedecido quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, do dilúvio, quando apenas 8 foram salvos. A Bíblia diz que Jesus foi pregar a estes, e quando ele foi pregar a estes, ele levou o cativo o cativeiro. Agora isso também, meu irmão, é uma evidência clara do dia que Jesus entra na nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas no dia que Jesus entrou na minha vida, Ele abalou completamente as minhas estruturas. Ele abala a vida de todos nós quando nós permitimos que Ele entre na nossa vida. Por que Ele abala? Porque Ele entrou na terra. E por que Ele entrou na terra? Para nos fazer lembrar, meu irmão, que nós somos pó. A Bíblia diz que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. A Bíblia diz que Deus olha para nós e se lembra que nós somos pó. A Bíblia mostra que a serpente, quando enganou Eva, o castigo dela, e ela simbolizava o inimigo das nossas almas, o castigo dela foi que ela comeria para o resto da sua vida do pó da terra. É por isso que nós vemos no mundo tudo que o inimigo nos oferece. No bojo, no contexto, vem a destruição do corpo. Eu vou fumar um cigarrinho com os meus amigos. Destruição do corpo. A serpente come do pó da terra. O corpo é pó. Eu vou tomar uma cachaça com os meus amigos, fazer uma festa. Destruição do corpo. O corpo vai sentir. Eu vou para a balada, eu vou curtir uma noite. Vai passar uma noite inteira acordado, perdendo uma noite de sono que nunca mais será recuperada. Por quê? Porque a serpente come do pó da terra. Tudo que o mundo nos oferece que tem a destruição do corpo, ali está a ação de Satanás para destruir a sua vida e a minha vida. Agora, quando Jesus entra, Ele abala tudo isso, Ele estremece tudo isso. E é por isso que a palavra do Senhor mostra. O salmista escreve no Salmo 2: adorem ao Senhor com temor e exultem o seu nome com tremor. Porque o nosso corpo treme quando a glória do Senhor se manifesta na nossa vida. É isso que acontece quando aqueles que deixam Jesus entrar, abrem o seu coração. Vem um tempo de tremor, sim, vem um tempo de abalo, vem esse tempo, mas esse tempo é necessário, porque quando Jesus começa a entrar, Ele começa a mudar, a limpar, a transformar, a sarar a sua vida, a trazer vida de novo para a sua história, em nome de Jesus. A igreja deve ansiar pelo tremor, porque o tremor é evidência da presença de Deus na nossa vida. A Bíblia mostra lá em Atos capítulo 4, quando a igreja orava, pedia para que o Senhor lhe desse coragem para pregar, para que os sinais acontecessem, para que as maravilhas fossem estabelecidas. A Bíblia diz que depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios pelo Espírito Santo de Deus e anunciavam a palavra corajosamente.
Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? E quando você pensar em ir para o mundo, pensar em fazer as coisas do mundo, pensar em voltar para o lugar de onde Jesus te tirou, que a tua vida trema, que você sinta tremor, que você sinta calafrios, mas que você não vai, permaneça na presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele é santo, Ele é puro e Ele tem uma grande história para escrever para você. Deixa Jesus entrar, ainda que abale completamente. Não tenha medo, porque vem um tempo de cura para a sua vida em nome de Jesus. Tem gente que quer viver pela fé, quer viver o projeto de Deus, mas a sua esperança está em coisas, a sua esperança está em alguém, a sua esperança está em algo material, a sua esperança está em algo que é palpável. Sabe por que as rochas se partiram? Porque só existe uma rocha, só existe uma pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que a palavra do Senhor diz que todos aqueles que caem sobre ela são despedaçados, e aquele que ela cai sobre eles são reduzidos a pó. A única pedra verdadeira onde nós devemos edificar a nossa vida chama-se Jesus Cristo. Como é difícil para muita gente confiar simplesmente nesse nome. Precisa ter uma pedrinha aqui para segurar, um amuletozinho ali para se benzer, precisa de alguma coisa que de alguma forma lhe traga um certo consolo. Jesus está dizendo: se você quer viver comigo, prepare-se para o grande tremor que eu vou provocar na sua vida. Prepare-se. Prepare-se para desapegar de tudo aquilo que você hoje põe a sua esperança. Porque a minha palavra eu deixei bem claro: aquele que ouve e a pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e a rocha se chama Jesus Cristo. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, vieram os ventos e deram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque ela estava fundamentada sobre a rocha. Ele é suficiente para a nossa vida em nome de Jesus. Partiram-se as rochas. E aqui tem um ponto principal. A Bíblia diz que os sepulcros se abriram, e os corpos dos santos que morreram ressuscitaram. E depois que Jesus Cristo ressuscitou, eles saíram dos sepulcros, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Olha que tremendo isso, meu irmão. A Bíblia está dizendo que os corpos de muitos ressuscitaram, os sepulcros se abriram. A Bíblia está dizendo que depois que Jesus ressuscitou, eles saíram dos sepulcros. Quanto tempo Jesus levou para ressuscitar? Foram 3 dias. Foram 3 dias que levou para Jesus cumprir tudo isso. Só que a Bíblia diz que quando ele morre, quando ele entrega o seu espírito, aqueles homens santos que morreram ressuscitaram, mas permaneceram no sepulcro. O que é cemitério para você? O que simboliza um cemitério para você? Para mim, simboliza um local de sonhos fracassados. Para mim, simboliza um lugar de projetos anulados. Para mim, o cemitério simboliza um local de futuro inexistente. O cemitério é um local onde até a esperança, que é a última que morre, morreu. Isso é um cemitério. Agora, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus Cristo, quando entra na nossa vida, restaura, restitui, renova, traz de novo à existência as coisas que você acha que perdeu, sonhos que você acha que não aconteceriam mais, projetos que estavam na sua vida, que faziam parte da sua vida, que você acha que nunca mais aconteceriam. Jesus Cristo, quando entra na nossa vida, restaura tudo isso para a glória do nome dEle. É isso que nós devemos crer.
É isso que nós devemos confiar, porque isso é o que diz a palavra do Senhor. Quantas pessoas que a sua alma é um grande cemitério de projetos anulados, de sonhos esquecidos, de esperança que se foi. Quando Jesus entra no nosso coração, meu irmão, a esperança volta, a convicção volta, a certeza de que ela não nos decepcionará volta, e nós temos a certeza absoluta de que um dia nós chegaremos aonde Deus disse que nós chegaríamos. Só com o Espírito Santo de Deus, só com a entrada dele na nossa vida, só com a permanência dele, só quando abrimos o coração e dizemos: Senhor, entra na minha vida. Agora tem um ponto importante aqui. A Bíblia diz que eles só saíram dos sepulcros depois de Jesus Cristo ter ressuscitado. Eles permaneceram lá. Essa é a vida da grande maioria dos cristãos hoje. Tem sonhos, os sonhos se renovaram, a vida de novo voltou a brilhar dentro de si, a esperança que estava morta hoje ela está mais viva do que nunca. Só que a realidade é que ainda não cumpriu-se aquilo que está dentro do coração. Os sonhos ainda não saíram do papel. Deus prometeu, mas parece que Deus prometeu e está brincando com você, dizendo: tá, e um dia eu apareço de novo. Eu quero dizer para você que não depende de Deus, depende de nós. Sabe quando é que os nossos sonhos de Deus para a nossa vida começam a se realizar? Quando as pessoas olharem para nós e não verem os nossos sonhos, mas verem primeiro o Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas olharem para nós e não verem mais nós, não verem mais os nossos projetos, não verem mais a nossa qualidade, não verem mais a nossa condição, a nossa capacidade, mas primeiro olharem Jesus Cristo, quando Ele primeiro aparecer nas nossas vidas, depois todas as demais coisas são acrescentadas, é o que diz a palavra do Senhor. É isso que está faltando para nós, colocar primeiro Jesus Cristo na frente. Deixar que aqueles que olhem para nós, olhem primeiro Jesus Cristo. Olhem primeiro o poder dEle, olhem primeiro a palavra dEle, olhem primeiro a manifestação dEle na nossa vida. Olhem primeiro as realizações que Ele tem poder para fazer. A partir daí, meu irmão, todos os projetos que temos, os sonhos que temos, a esperança que temos, ela não vai nos decepcionar. Chegará um tempo em que você vai colher tudo aquilo que você tem plantado em nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, que chegou aqui nessa noite, você que está nesse lugar, e você quer deixar Jesus Cristo entrar na sua vida. Você que quer colocar a sua esperança nele, quer dizer a Ele: Senhor, entra na minha vida. Estremeça o que tem que estremecer, quebre o que tem que quebrar, faça o que o Senhor tem que fazer. Senhor, eu estou separado de Ti, existe um véu que me separa, existe algo que tapa a minha visão, existe algo que me impede de chegar ao Senhor, mas hoje, e a partir de hoje, eu quero deixar o Senhor fazer a diferença, agir conforme a Tua vontade e não mais a minha vontade. Tem muita gente dentro da igreja que aceitou Jesus como Salvador, mas se esqueceu de dizer para Ele que Ele pode ser o seu Senhor. E aí é que está a diferença. Se morrer hoje, está salvo. Mas tem coisas grandiosas que o Senhor tem para que você faça ainda nessa terra, por um legado que você vai construir, e por obras que você vai levar e apresentar diante do Senhor, para o galardão que Ele tem preparado para você. A Bíblia diz que feliz é o homem, Tiago escreve no capítulo 1, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado ele receberá a coroa da vida que Deus preparou para aqueles que o amam. Existe uma coroa que o Senhor preparou para você, existe algo maravilhoso que o Senhor preparou para você, mas é necessário que nós deixemos Ele entrar, estremecer, quebrar o que precisa ser quebrado. É necessário que a gente deixe, meu irmão, Ele renovar os nossos sonhos, acreditar de novo na esperança que Ele coloca dentro de nós, mas antes disso tudo acontecer, deixar Ele brilhar em nossa vida e aparecer e ir adiante de nós.
Se você chegou neste lugar nessa noite e você quer colocar a sua vida diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, hoje eu quero que o Senhor de fato governe a minha vida. Hoje eu quero sair da direção e colocar o Espírito Santo de Deus na direção da minha vida. Hoje eu quero sair do controle. Deus, eu não quero mais o controle, eu quero que o Senhor esteja no controle. Se você é essa pessoa que hoje quer viver um tempo novo de Deus para a sua vida, saia do seu lugar. Enquanto o louvor adora, a igreja que não vier, adore e interceda, porque esse é um momento de batalha espiritual. Saia do teu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para não mais habitar em templos feitos por mãos de homens, mas para habitar no teu coração. Nessa noite Ele diz para você: eis que estou à porta e bato. Eu estou na porta do seu coração e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Mostrarei coisas indizíveis. Trarei sobre a sua vida revelações. Mostrarei para você caminhos. Entregarei a sabedoria. Revelarei do meu espírito. Ele disse que se nós obedecêssemos e crêssemos no seu nome, Ele passaria a habitar em nós e se revelaria a nós. Aquela palavra que você precisa receber, aquela instrução no momento de solidão, no momento de decisão da sua vida. Neste momento, você não precisa de homens, você não precisa de outras pessoas, você só precisa estar conectado com o Espírito Santo de Deus, e Ele trará para você a solução. Amado Espírito Santo, Deus poderoso, nessa noite nós clamamos, Senhor, com temor e tremor na Tua presença, adoramos o Teu nome, exultamos, Senhor, no Teu nome nessa noite, e clamamos, Senhor, em súplica, desça sobre a igreja nessa noite, que a Tua glória seja derramada sobre aqueles que aqui chegaram, que os nossos, Senhor, corações sejam estremecidos pela presença do Teu Espírito Santo. Cantamos aleluia. Traga cura, traga libertação, aleluia. Traga o refrigério, ressuscita os sonhos, restaura, Senhor, a esperança, traz um novo tempo, Senhor, e que o Senhor Jesus Cristo apareça em nossas vidas.
Hoje Ele entra na tua vida. Hoje Ele passa a habitar em você. Talvez algumas coisas serão abaladas. Talvez algumas coisas que você depositou a sua esperança por tanto tempo, hoje desaparecerão da sua vida. Eu passei por isso, muitos passaram. Com você não é diferente. Mas não tenha medo. Quem está fazendo isso é Jesus Cristo. Quem está estabelecendo um novo tempo sobre a sua vida é Jesus Cristo. Ele fará você aprender a viver pela fé. A fé nele, a certeza nele. Os justos do Senhor vivem pela fé. Não tenha medo. Deixa Ele estabelecer esse novo tempo. Deixa Ele mudar a sua vida. Comece a caminhar a partir de hoje nele e por Ele. Você verá os dias em que tudo aquilo que você tem sonhado se realize. Não para a tua glória, não porque você foi merecedor, mas porque o Senhor está na sua vida. E aqueles que epita se tornam nessa terra mais do que vencedores. Se tornam nessa terra justificados pelo sangue do Cordeiro. Se tornam nessa terra luz. Se tornam nesta terra sal. Se tornam nesta terra cabeças. Se tornam nessa terra homens e mulheres que influenciam. Chegará o tempo que você influenciará os seus amigos, a sua família, aqueles que você ama. Você será um instrumento de Deus, um profeta da sua geração. Se você deixar a partir de hoje, Jesus Cristo começará a abalar a estrutura da tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar adorando o nome do Senhor. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.